Olá, você, meu irmão em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Carlos Matos e esse é o programa Palavra é a Verdade. Vamos dar início a este programa fazendo uma oração como é de costume. Oremos ao Senhor nessa hora. Soberano Deus e eterno, por tua graça, bondade e misericórdia, aqui estamos mais uma vez reunidos, ó Pai, para podermos meditar na tua palavra e contigo aprender e crescer em graça e conhecimento. Pai, abençoe este ouvinte, abençoe esse irmão, sejam nossas vidas impactadas e abençoadas por teu poder, é o que eu te peço em nome de Jesus. Meu querido ouvinte, você, meu amado irmão em Cristo Jesus, a palavra de Deus para mim, para a sua meditação, está no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 4 e o versículo de número 9 a seguir, que está escrito assim: E foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores odei a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Meu querido amado irmão, você, meu amigo ouvinte, esta passagem bíblica, ora lida, ela se encontra no Velho Testamento e está na genealogia dos reis de Israel, e justamente nos descendentes de Davi. Essa passagem bíblica de Jabes, a oração de Jabes, posso assim dizer, como leitor da palavra de Deus e da Bíblia Sagrada, que é a oração mais bonita que está na Bíblia Sagrada. Observa que o texto bíblico ora lido diz que ele era o mais ilustre do que seus irmãos, porquanto seu nome foi colocado Jabes, pois disse a sua mãe que em dores ele foi concebido. O nome que era dado ao filho era um nome que dependia da situação em que o pai e a mãe estivessem vivendo naquele momento. Então, logo, se a mãe de Jabes colocou o nome dele de Jabes, foi porque em dores ela o gerou. A Bíblia não nos diz se ela sofreu muitas dores no processo de parto, ou se no processo gestativo ela passou e teve muitas dores. O fato é que as dores que a mãe de Jabes teve, ou no parto, ou durante os 9 meses de gestação, foram tão grandes ao ponto dela colocar o nome Jabes, que quer dizer aquele que foi concebido em dores. A dor desta mãe foi tão grande que ela refletiu essa dor e colocou no nome do seu filho Jabes, que quer dizer dores. Existem 3 coisas que eu e você não podemos escolher. O primeiro é o nosso pai, segundo é a nossa mãe e terceiro o nosso nome. Ninguém pôde escolher o seu nome. Ninguém pôde escolher o pai ou a mãe. Logo, Jabes, ele não pôde escolher o seu nome. Mas o fato é que o nome dele refletia dores. Havia um karma que estava sobre a vida de Jabes. Um karma que iria persegui-lo, que iria acompanhá-lo durante toda a sua trajetória de vida. Eu acredito que Jabes, quando criança, os amigos, quando o chamavam Jabes, chamavam homem de dores. Na escola, ele era conhecido como homem de dores. Talvez as pessoas que sabiam o significado do nome Jabes, quando o viam e sabiam que o seu nome era Jabes, logo já pensavam consigo mesmo, dizendo: esse nem a própria mãe poupou e a ela ele causou dores, ao ponto da mãe colocar no filho um nome de dores que quer dizer Jabes. Mas o mais interessante desta passagem bíblica é que Jabes tinha sobre si o karma de dores, aquele que foi gerado em dores.
era conhecido e visto pela sociedade como um homem que causou muitas dores. Mas o mais interessante é que o nome que Jabes tinha, ele não poderia mudá-lo. O nome que a sua mãe colocou sobre ele não poderia mudar. Jabes não mudou o seu nome, Jabes mudou a sua história. Parece que eu ouço e vejo Jabes dizendo: o meu nome causou dores na minha mãe. Dores é o karma que já vem comigo desde o meu nascimento. Meu nome eu não posso mudar, mas eu posso mudar a minha história. E a Bíblia nos diz que Jabes invocou ao Deus de Israel. E a passagem bíblica do versículo 9 nos diz que e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, porque Jabes invocou ao Deus de Israel. Eu não posso mudar o meu nome, o karma que está sobre mim já está colocado, mas a minha história será mudada. Eu não vou ser lembrado com um homem que causou dores, eu não vou ser lembrado pelo homem que foi gerado em dores, eu vou ser lembrado pela minha história, a história de um homem que invocou ao Deus de Israel. Talvez a minha circunstância e a tua circunstância, que outrora nós vivemos no passado, não pode ser mudada, mas o teu futuro pode ser mudado. Basta você invocar ao Deus de Israel, como fez Jabes. Jabes invocou ao Deus de Israel. E o mais lindo desta passagem bíblica é que a história deste homem está apenas em 2 versículos e está na genealogia dos reis de Israel. Quem escreveu a genealogia foram os hebreus, e a genealogia contava a história desde Adão, para que os hebreus não se perdessem e pudessem acompanhar a linhagem real até chegar em Davi, e de Davi até chegar ao Cristo, o Nazareno. Logo, a genealogia, a qual o livro de Crônicas está nos falando, é das descendentes de Davi. Eram apenas linhagens reais, eram apenas descendentes de reis. Jabes não era filho de rei, Jabes não vinha de uma genealogia de rei. A genealogia foi interrompida para contar a história de Jabes. A genealogia funcionava da seguinte forma: fulano foi parente de Cicrano, Cicrano foi parente de fulano. Quando de repente a genealogia se interrompe, e então se conta a história de um homem que foi concebido em dores. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, porquanto sua mãe colocou seu nome Jabes, porque disse ela que em dores ele foi concebido. Observa que Deus, ele faz com que a genealogia seja interrompida para contar a história de um homem que foi gerado em dores. Ele não era filho de rei, mas estava assim sendo narrado a sua história numa descendência de reis. Ele não era rei, mas a sua história interrompeu a genealogia de reis para ser contada. Parece que eu vejo Deus no céu, vendo os hebreus escrevendo sobre a genealogia, e de repente Deus pega, interrompe a genealogia e diz: agora conte a história de Jabes. Se fosse os hebreus, com certeza deve ter perguntado: mas Deus, ele é filho de que rei? Aí Deus responde: não é filho de nenhum rei. Ele é filho de que família real? Ele não pertence a nenhuma família real. Como é que vamos então dar início à história desse homem, falando de genealogia? Disse os hebreus a Deus, na minha conjectura de pregador. Deus disse, começa dizendo: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Ilustre
foram os irmãos de Jabes. Jabes foi mais do que ilustre. Por quê? Porque ele invocou ao Deus de Israel. A primeira lição que eu aprendo desse texto sagrado é que Deus faz as coisas que não são para confundir as que são. Deus colocou a história de Jabes no meio da genealogia de reis, porque quando Deus quer nos abençoar, quando Deus quer fazer algo por nós, Deus nos coloca aonde nunca imaginávamos poder ir. O que eu tenho para você neste programa é que Deus vai te colocar aonde você nunca imaginou ir. Deus vai te pôr aonde você nunca imaginou que pudesse estar. Se prepare para o novo tempo. Tua história não vai terminar assim, como a história de Jabes não terminou como um homem conhecido pelas dores causadas em sua mãe, mas sim pela sua ilustração, mas sim por alguém que diante de Deus foi visto como um homem mais do que ilustre. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Por quê? Porque ele invocou ao Deus de Israel. Aqui está o segredo do sucesso. Qual é? Invocar ao Deus de Israel. Aqui está o segredo de obtermos sucesso. Qual é? Invocarmos ao Deus de Israel. Aqui estava o segredo de Jabes. Ele invocou ao Deus de Israel. Jabes disse consigo: eu não posso mudar o meu nome. Eu não posso mudar mais o karma que fora lançado sobre a minha vida quando ainda eu estava como um bebê de colo, mas posso mudar a minha história. E a única forma de mudar a minha história, disse Jabes, é invocando ao Deus de Israel. Eu vou invocar a Deus. Aí Jabes vai fazer a sua oração a Deus. E ele começa a sua oração dizendo: Senhor, se me abençoares muitíssimo. Olha só o pedido que Jabes fez, foi lindo. Jabes estava dizendo: Deus, na minha vida já foi lançado um karma. Eu já sou conhecido por um homem de dores. Então, na minha vida, Senhor, pouco não serve, não adianta. Só serve se for muito. Só serve se for muitíssimo. Jabes estava invocando a Deus e não estava pedindo pouco, estava pedindo muitíssimo, porque o Deus que eu e que você serve é um Deus de muitas coisas e não de poucas coisas, pois nada para ele é o ajudar. Jabes disse: Senhor, na minha vida conta gota não serve, só serve se for torneira aberta. Deus, me abençoa muitíssimo, porque pouco para mim não vai servir, eu só quero se for muitíssimo. Jabes pediu muitíssimo. Passe a pedir a Deus muitíssimo. Passe a pedir a Deus o muito e não pouco. Não viva apenas do pensamento, só a misericórdia basta. Pela misericórdia eu acordei hoje, você acordou. O que nós precisamos é muito, Pai. Eu quero muitíssimo. Jabes disse: se tu me abençoares muitíssimo e do mal me apartares e os meus termos amplificares. Jabes já estava dizendo: Deus, os meus termos, amplifica eles, amplifica todos os meus termos da minha vida. Se você invocar ao Deus de Israel, Ele vai te abençoar muito, Ele vai ampliar os teus termos, Ele vai ampliar os teus termos financeiros, os teus termos ministeriais, os teus termos sentimentais. Deus quer ampliar os teus termos. Deus quer lhe dar mais do que aquilo que você acha que pode ter. Deus quer ampliar as tuas tendas. Deus quer ampliar os teus caminhos. Deus quer te levar muito além do que aquilo que você possa imaginar, que você possa chegar. O que basta fazer? Basta você invocar ao Deus de Israel. A Bíblia diz que Jabes pediu: Senhor, me abençoe muitíssimo, amplifica os meus termos, e sua mão seja sobre mim,
e do mal me aparte. Jabes disse: Senhor, de nada adianta se a tua mão não for sobre mim. Ezequiel, no capítulo 37, quando ele foi levado ao vale de ossos secos, ele disse: veio sobre mim a mão do Senhor. Ezequiel estava dizendo: se veio sobre mim a mão do Senhor, eu não vou ter medo da luta, da prova, do vale, eu não vou ter medo da adversidade, porque a mão de Deus está sobre mim. Há uma mão estendida sobre a tua vida, há uma mão estendida sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre o teu ministério, sobre a tua família. A mão de Deus está sobre a tua vida. Jabes disse: se a tua mão for sobre mim e do mal me apartares, os meus termos amplificares e me abençoares muitíssimo. E o versículo encerra dizendo: e Deus concebeu o pedido de Jabes. Voltou a genealogia. Aqui eu já lhe narrei a história deste homem apenas em 2 versículos, no versículo 9 e o versículo 10. Ele foi concebido em dores, a sua mãe colocou seu nome em dores, ele cresceu com karma de dores, não fora poupado nem por sua mãe, pois os nomes Jabes significava dor, mas ele não aceitou o karma que foi lançado sobre ele, e nem o nome em dores que estava sobre ele, mas ele mudou a sua história invocando a Deus. Invoque a Deus, porque Ele pode mudar a sua história. Invoque a Deus, porque Ele pode mudar a tua circunstância. Invoque a Deus, porque Ele pode mudar os teus termos. Invoque a Deus, porque Ele pode fazer o impossível possível. Invoque a Deus, porque Ele pode fazer de desgraça graça. Invoque a Deus, porque Ele pode transformar miséria em misericórdia, a perca em ganho. Neste programa, o que eu tenho para você da parte de Deus é: invoque ao Deus de Israel. E Deus concedeu o pedido de Jabes, e ele foi o mais ilustre do que os seus irmãos. Por quê? Porque ele teve atitude. E qual foi a atitude dele? Invocar ao Deus de Israel. Deus está ouvindo a tua petição. Olhe para cá. Deus está ouvindo a tua petição. Não desiste de clamar, não cesse de buscar. Deus vai responder o teu clamor, assim como Ele respondeu o clamor de Jabes. Não aceite essa situação, não aceite essa circunstância, mude ela. De que maneira? Invocando ao Deus de Israel, porque o Deus de Israel muda a minha história, muda a sua história, mudou a minha, vai mudar a sua também. Confia no Senhor, Ele pode tudo fazer por você. Amém? Deus abençoe a sua vida, fique na paz, um abraço em nome de Jesus.